A sala de leilões da casa Wyndham cheirava a mofo antigo e ambição recente. Velas de sebo barato, não as finas de cera de abelha que Eleanor Whitford conhecera na infância, bruxuleavam nas paredes de pedra irregular, projetando sombras dançantes sobre rostos masculinos ansiosos. O ar estava pesado, com o hálito de conhaque e charutos, com a expectativa cruel de homens que haviam vindo comprar destinos. Eleanor permanecia no estrado de madeira escura, os pés descalços sobre a superfície fria. Haviam tomado suas botas na véspera, alegando que artigos de valor precisavam ser inventariados junto com o restante dos bens do falecido baronete, seu pai. O homem que prometera protegê-la até o último suspiro, mas cujo último suspiro a deixara com nada além de dívidas e desonra. O vestido que usava, outrora cinza pérola, agora apenas cinza, estava gasto nos cotovelos e bainha. As mãos, entrelaçadas à frente do corpo magro, tremiam imperceptivelmente. Não de frio, embora a primavera tardia de 1847 ainda trouxesse rajadas gélidas através das frestas das janelas. Tremiam de contenção, de raiva sufocada, de terror mal disfarçado. Lote 17, anunciou o leiloeiro, um homem corpulento de bochechas rubras e olhos pequenos como contas. Senhorita Eleanor Whitford, 21 anos de idade, educação de fidalguia, saúde regular, sem mácula conhecida no caráter. Sem mácula conhecida. A frase soou como uma acusação velada. Eleanor sentiu o peso de dezenas de olhares percorrendo seu corpo com a mesma displicência com que avaliariam um cavalo de carga. Alguns homens sussurravam entre si, apontando. Outros sorriam com um cinismo que ela reconhecia bem demais. O sorriso de predadores diante de presa indefesa. A dama vem acompanhada de contrato de servidão vitalícia, continuou o leiloeiro, erguendo um pergaminho amarelado. Ideal para serviço doméstico qualificado, acompanhamento de dama de companhia ou gestão de propriedades menores. Lances iniciam em 50 libras. 50 libras. O valor de um cavalo mediano. Menos que uma carruagem usada. Eleanor fechou os olhos por um momento. Atrás das pálpebras, via o rosto do pai. Via a biblioteca que amava, com suas prateleiras de carvalho e cheiro de couro envelhecido. Via a mãe, morta quando Eleanor tinha apenas 8 anos, cujos olhos verdes ela herdara. Via tudo que fora arrancado dela em questão de semanas, desde que os credores bateram à porta com seus sorrisos de abutre e suas pilhas de documentos legais. 60 libras! Gritou alguém ao fundo. 70! Respondeu outro mais próximo. Eleanor manteve o olhar fixo em um ponto indefinido na parede oposta. Uma mancha de umidade que lembrava vagamente o mapa da Inglaterra. Concentrou-se naquela mancha. Respirou. Não quebre. Não aqui. Não diante deles. 80 libras. A voz era mais jovem, entusiástica demais. Eleanor reconheceu sem olhar Lord Pemberton, um homem de reputação duvidosa que colecionava governantas jovens em sua propriedade. O leiloeiro sorriu satisfeito. Os lances subiam. 90, 100, 120. Eleanor sentiu náusea subir pela garganta. Cada número anunciado era um prego na tampa de seu caixão metafórico. Cada lance aceitava sua transformação de pessoa em propriedade. 200 libras. A voz cortou através do murmúrio crescente, como uma lâmina através de seda. Silêncio. Eleanor ergueu os olhos pela primeira vez. No fundo da sala, próximo à entrada, uma figura masculina destacava-se na penumbra. Alto. Ombros largos sob uma sobrecasaca de lã negra de corte impecável. Cabelos escuros puxados para trás, revelando uma testa ampla e feições esculpidas em linhas severas. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, escuros como poços profundos, fixos nela, com intensidade perturbadora. O leiloeiro engoliu em seco.
Mesmo ele, acostumado a lidar com a elite endinheirada, parecia intimidado. Lord Blackmoor, gaguejou. Que honra tê-lo em nosso estabelecimento. 200 libras foram oferecidas. Há outros interessados? Ninguém ousou falar. Eleanor conhecia o nome. Todos conheciam. Lord Alistair Blackmoor. Senhor do Castelo Blackmoor, no extremo norte. Um homem envolvido em mistério e rumores sombrios. Diziam que raramente deixava suas terras. Diziam que sua esposa morrera em circunstâncias estranhas 3 anos antes. Diziam que o castelo era assombrado, frio, implacável como seu dono. Por que ele estava ali? Por que ofereceram uma soma tão alta por alguém como ela? Os olhos de Alistair Blackmoor não se desviaram dos dela. Havia algo naquele olhar que Eleanor não conseguia decifrar. Não era luxúria, embora Deus soubesse que vira aquilo em faces suficientes naquela noite. Não era piedade, era avaliação. Como se ele estivesse medindo não seu valor monetário, mas algo mais profundo. Algo que a própria Eleanor desconhecia. O martelo desceu. O som ecoou na sala como um tiro. Vendida, anunciou o leiloeiro, voz ganhando firmeza novamente. Ao Lord Alistair Blackmoor, por 200 libras. Eleanor sentiu os joelhos bambearem. Agarrou-se à borda do estrado, as unhas cravando-se na madeira áspera. Vendida. A palavra reverberava em sua mente como um sino fúnebre. Lord Blackmoor aproximou-se com passos medidos, as botas de couro batendo ritmicamente no chão de pedra. Os outros homens afastaram-se automaticamente, abrindo caminho. Quando ele parou diante do estrado, Eleanor teve que erguer o queixo para encontrar seu olhar. Ele era consideravelmente mais alto, talvez ultrapassando 6 pés. De perto, ela pôde ver mais detalhes. A linha da mandíbula forte, sombreada por barba feita recentemente. Uma pequena cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Pele bronzeada pelo tempo ao ar livre, incomum para um nobre que deveria passar dias em salões fechados. E aqueles olhos, cor de âmbar escuro no brilho das velas, cercados por cílios espessos que qualquer dama invejaria. Ele não sorriu. Não falou palavras de falsa gentileza ou promessas vazias. Senhorita Whitford, disse apenas, a voz grave e controlada. Partimos ao amanhecer. Prepare-se. Não esperou resposta. Virou-se para o leiloeiro, retirou uma bolsa de couro do bolso interno da sobrecasaca e depositou-a sobre a mesa com um som metálico definitivo. Depois, sem um olhar para trás, caminhou em direção à saída. Eleanor permaneceu congelada no estrado, observando a figura escura desaparecer na noite além das portas. Seu coração batia descompassado. As mãos tremiam agora, sem controle. O que acaba de acontecer? O amanhecer chegou coberto de névoa. Eleanor não dormira. Como poderia? Passar a noite em um quarto minúsculo nos fundos da casa Wyndham, deitada sobre um colchão fino que cheirava a mofo, encarando o teto manchado enquanto sua mente girava em círculos frenéticos. Lord Blackmoor. O que ele queria dela? A soma que pagara era exorbitante para uma simples criada ou acompanhante. 200 libras poderiam comprar uma propriedade pequena, uma dúzia de cavalos finos, metade de uma biblioteca completa. Por que gastar tanto em alguém sem posição, sem família, sem nada além de um nome arruinado? As possibilidades que sua mente conjurava eram todas sombrias. Quando a porta se abriu ao raiar do dia, uma criada idosa entrou trazendo um balde de água morna e roupas limpas. Um vestido de viagem em lã marrom escura, simples, mas de qualidade infinitamente superior ao trapo que Eleanor usava. Havia também uma capa forrada de pele de coelho, luvas de couro macio e, para sua surpresa, um par de botas de cano médio que pareciam novas. De sua senhoria, disse a criada, deixando tudo sobre a cadeira cambaleante. Seu tom era neutro, mas Eleanor detectou um lampejo de algo nos olhos enrugados.
Compaixão, curiosidade, a carruagem aguarda no pátio. Eleanor trocou-se em silêncio, os dedos tremendo ao abotoar o vestido. A lã era macia contra sua pele, aquecendo-a pela primeira vez em semanas. As botas ajustavam-se perfeitamente, como se tivessem sido feitas sob medida. Como ele sabia meu número? Desceu as escadas estreitas com o coração na garganta. O pátio estava envolvido em névoa matinal, mas a carruagem destacava-se mesmo assim, negra como ébano, com brasões discretos nas portas, representando um corvo em vôo sobre um castelo. 2 cavalos negros bufavam, seu hálito formando nuvens brancas no ar frio. Um cocheiro idoso, envolto em pesada capa, esperava com expressão impassível. Lord Blackmore estava ao lado da carruagem, revisando algo com um criado. Quando Eleanor aproximou-se, ele ergueu os olhos brevemente, acenou com a cabeça e abriu a porta da carruagem pessoalmente. Entre, disse sem inflexão. A viagem é longa. Eleanor hesitou por uma fração de segundo antes de aceitar a mão enluvada que ele ofereceu para ajudá-la a subir. O toque foi breve, formal, mas ela sentiu a força contida naqueles dedos. Acomodou-se no banco estofado em veludo azul marinho, surpresa com o conforto. Alistair entrou depois dela, sentando-se no banco oposto. A porta fechou-se com um clique definitivo. Um momento depois, a carruagem balançou e começou a se mover, as rodas girando sobre os paralelepípedos irregulares. O espaço interno era estreito o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. Eleanor pressionou-se contra o canto, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Manteve o olhar fixo na janela, observando Londres despertar gradualmente através da cortina de névoa. Alistair não falou. Durante a primeira hora, Eleanor imaginou que o silêncio seria mantido por toda a viagem. Talvez fosse melhor assim. O que diriam um ao outro? Ela era a propriedade agora, uma aquisição, não uma companhia para a conversação. Mas então, quando já haviam deixado os subúrbios para trás e a estrada serpenteava através de campos verdes pontilhados de ovelhas, Alistair falou. Você sabe ler e escrever? A pergunta pegou-a desprevenida. Eleanor virou-se para encará-lo. Sim, senhor, meu pai. A voz falhou momentaneamente. Engoliu em seco. Meu pai fez questão de me educar. Leio inglês, francês e latim. Tenho conhecimento básico de grego. Algo mudou na expressão de Alistair. Não exatamente surpresa, mas interesse. Matemática, aritmética básica e contabilidade doméstica. Música, pianoforte e canto. Nada extraordinário. Habilidades práticas? Eleanor sentiu as bochechas corarem levemente. As damas de sua antiga posição social não eram treinadas para habilidades práticas. Mas os últimos meses haviam sido educação brutal em sobrevivência. Sei cozinhar refeições simples, admitiu, a voz baixa. Limpar, costurar, fazer conservas. Aprendi. Por necessidade. Alistair assentiu lentamente, como se cada resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. E cura? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Conhece ervas medicinais? Eleanor piscou surpresa. Minha mãe. Antes de morrer, ela me ensinou algumas coisas. Tinha um jardim de ervas. Eu lembro de chás para febres, cataplasmas para feridas, tinturas para tosse. Mas não sou curandeira, senhor. Apenas tenho conhecimento rudimentar. É mais do que a maioria tem, respondeu ele, recostando-se novamente. Silêncio voltou a cair entre eles, mas agora carregava uma qualidade diferente, menos opressivo, mais avaliativo. Eleanor observou-o pelas pestanas. Mesmo em repouso, havia uma tensão nos ombros de Alistair, na linha da mandíbula, como se ele estivesse constantemente em guarda, pronto para reagir a alguma ameaça invisível. As mãos pousavam sobre os joelhos, grandes e marcadas por pequenas cicatrizes.
não mãos de um nobre ocioso, mas de alguém acostumado a trabalho físico. Quem é você realmente? Quis perguntar, mas não ousou. A tarde transcorreu com poucas palavras trocadas. Pararam uma vez em uma estalagem para trocar os cavalos e permitir que se refrescassem. Alistair desceu primeiro e, novamente, ofereceu a mão a Eleanor com formalidade cortês. Os olhos do estalajadeiro arregalaram-se ao ver o brasão na carruagem, e ele quase tropeçou nos próprios pés ao cumprimentar Lord Blackmoor. Eleanor tomou chamorno e pão com queijo em uma sala lateral reservada, sempre sob o olhar vigilante de Alistair, que permaneceu perto da porta como um sentinela silencioso. Ao cair da noite, quando retomaram a jornada, a paisagem havia mudado drasticamente. As planícies suaves deram lugar a colinas íngremes. Árvores retorcidas ladeavam a estrada estreita. O ar esfriara consideravelmente e Eleanor envolveu-se mais firmemente na capa. Foi quando a primeira visão do castelo Blackmoor surgiu no horizonte. Eleanor deixou escapar uma exclamação suave. Erguia-se sobre um penhasco escarpado, recortado contra o céu tingido de púrpura e laranja pelo pôr do sol. Torres de pedra cinza escura alcançavam as nuvens baixas. Janelas estreitas brilhavam fracamente com luz de velas. Um caminho sinuoso levava da estrada principal até os portões maciços de ferro forjado. Era intimidante, isolado, magnífico de forma selvagem e indomável. "Bem-vinda ao castelo Blackmoor", disse Alistair, sua voz carregando uma nota que Eleanor não conseguiu identificar. Orgulho, resignação, seu novo lar. Lar. A palavra deveria soar calorosa, mas pronunciada ali, enquanto aquela fortaleza de pedra se erguia diante deles como um gigante adormecido, soou mais como uma sentença. A carruagem atravessou os portões com um rangido metálico. O pátio interno estava iluminado por tochas presas em suportes de ferro nas paredes de pedra. Criados alinhavam-se em fila rígida. Governanta, mordomo, criadas, cavalariços, todos vestidos em libré escura, com bordados discretos do brasão Blackmoor. Quando a carruagem parou, Eleanor viu as expressões nos rostos deles. Curiosidade mal disfarçada. Ceticismo. Em alguns, desprezo aberto. Uma jovem criada sussurrou algo para a colega ao seu lado, e ambas riram baixinho atrás das mãos. Eles esperavam ver uma prisioneira, uma criada subjugada, alguém para desprezar. A porta da carruagem abriu-se. Alistair desceu primeiro, como sempre, e então aconteceu. Em vez de simplesmente ordená-la para fora ou deixá-la descer sozinha, Lord Alistair Blackmoor virou-se, olhou diretamente nos olhos de Eleanor e ofereceu o braço. Não a mão para ajudá-la a descer, mas o braço. O gesto formal reservado para iguais, para damas de posição. Eleanor congelou. O coração parou por um batimento. Os criados também congelaram. "Senhorita Whitford", disse Alistair, a voz clara e firme no silêncio súbito. "Se me permite." Com mãos trêmulas, Eleanor colocou a mão enluvada no braço oferecido. O tecido da sobrecasaca dele era espesso, caro. Sob ele, sentiu músculos tensos. Ela desceu, apoiando-se levemente nele para manter o equilíbrio. Quando seus pés tocaram o chão de paralelepípedos, Alistair virou-se para os criados reunidos. Sua postura mudou, ficou ainda mais ereta, mais imponente. Quando falou, sua voz ecoou nas paredes do pátio. "Esta é a senhorita Eleanor Whitford", anunciou, cada palavra articulada com precisão cortante. "Ela é minha convidada e estará sob minha proteção pessoal enquanto permanecer neste castelo. Minha casa respeita a dignidade. Quem aqui esquecer isso, quem demonstrar falta de respeito ou cortesia inadequada, responderá diretamente a mim. Entenderam?" Silêncio absoluto. Então, lentamente, cada cabeça assentiu.
Uma governanta, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos, presos em coque severo e olhos afiados, deu um passo à frente e fez uma reverência controlada. Senhora Whitford, disse, a voz neutra, mas não hostil. Sou a senhora Dawson, governanta do castelo Blackmoor. Será uma honra atendê-la. Eleanor mal conseguiu responder. A garganta estava apertada demais. Assentiu brevemente. Alistair conduziu-a através do pátio, ainda com a mão dela apoiada em seu braço. Os criados abriram caminho. Subiram uma escadaria larga de pedra desgastada pelo tempo. Portas duplas de carvalho maciço abriram-se diante deles, revelando um grande salão. Eleanor quase tropeçou. O interior do castelo Blackmoor era diferente do que esperava. Sim, havia frieza na pedra exposta das paredes. Sim, as janelas estreitas deixavam entrar pouca luz natural. Mas havia também tapeçarias ricas, penduradas estrategicamente, retratando cenas de caça e batalhas antigas. Candelabros de prata polida brilhavam nas mesas laterais. Um grande lareira de mármore negro dominava uma parede, com fogo crepitante que aquecia o ar. Não era acolhedor no sentido convencional, mas havia dignidade, história, poder contido. Senhora Dawson mostrará seus aposentos, disse Alistair, finalmente liberando o braço de Eleanor. Descanse. O jantar será servido às 7 horas. Enviarei alguém para buscá-la. Ele fez uma reverência breve. Novamente, um gesto de cortesia reservado para iguais, e afastou-se, os passos ecoando no chão de pedra polida. Eleanor ficou ali, tonta, enquanto a governanta aproximava-se silenciosamente. Se me acompanhar, senhora, disse a senhora Dawson, indicando uma escadaria lateral. Subiram 3 andares. Os corredores eram largos, iluminados por velas em arandelas de ferro forjado. Retratos de ancestrais, Blackmoor observavam das paredes, homens e mulheres de expressões severas, roupas de épocas passadas, olhos que pareciam seguir Eleanor enquanto passava. A senhora Dawson parou diante de uma porta de madeira escura com detalhes entalhados. Seus aposentos, senhora, anunciou, abrindo a porta. Eleanor entrou e o fôlego escapou-lhe. O quarto era vasto. Uma cama de dossel com cortinas de veludo verde escuro dominava o espaço. Havia uma escrivaninha de mogno próxima à janela, estantes de livros vazias, aguardando para serem preenchidas, um guarda-roupa alto de carvalho, cadeiras estofadas ao redor de uma lareira menor. Tapetes persas cobriam o chão de pedra. A janela, a janela, oferecia vista deslumbrante das montanhas distantes, agora apenas silhuetas escuras contra o céu estrelado. Isto deve ser um erro, sussurrou Eleanor. Estes aposentos são para a senhora, completou a senhora Dawson, com a mais tênue sombra de um sorriso. Ordens diretas de sua senhoria. Água quente será trazida em breve para seu banho. Roupas adequadas estão no guarda-roupa. Se precisar de qualquer coisa, puxe o cordão de sino ao lado da cama. A governanta retirou-se, deixando Eleanor sozinha. Ela afundou lentamente na cadeira mais próxima, as pernas finalmente cedendo. As mãos tremiam violentamente agora. Lágrimas, contidas por tanto tempo, finalmente escorreram pelas bochechas. O que está acontecendo? Nada fazia sentido. Ela fora comprada em leilão, era propriedade, mas estava sendo tratada como hóspede honrada, como dama. Por quê? Eleanor inspecionou o guarda-roupa com mãos ainda trêmulas. Dentro, encontrou uma coleção de vestidos que tiraram-lhe o fôlego. Não eram excessivamente ornamentados ou extravagantes, mas a qualidade era inegável. Sedas em tons de verde floresta, azul meia-noite e bordô profundo. Havia também conjuntos mais simples para o dia, de lã fina e algodão de qualidade.
Tudo parecia ter sido escolhido para alguém de sua estatura e proporções. Como? Escolheu um vestido de seda verde musgo, com mangas compridas e decote modesto. Quando o vestiu, sentiu o tecido deslizar sobre sua pele recém-lavada. O banho quente fora puro luxo após semanas de água fria e limpeza apressada. Pentear os cabelos revelou-se mais desafiador. Suas mãos tremiam demais. Conseguiu prendê-los em um coque frouxo, algumas mechas rebeldes escapando ao redor do rosto. Quando a criada veio buscá-la às 7 horas, Eleanor desceu as escadas com o coração disparado. O salão de jantar localizava-se no térreo, através de corredores que Eleanor temia jamais memorizar. Era um aposento amplo e retangular, dominado por uma mesa de mogno que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Mas apenas 2 lugares estavam preparados. Um na cabeceira, outro à direita. Alistair aguardava de pé ao lado da lareira, um copo de vinho tinto na mão. Trocara a roupa de viagem por traje formal, calças escuras, colete de brocado discreto, sobrecasaca perfeitamente cortada. Os cabelos estavam úmidos, como se também tivesse se banhado recentemente. Quando Eleanor entrou, ele ergueu os olhos. Por um momento, apenas um momento fugaz, algo passou por sua expressão. Surpresa, admiração, desapareceu tão rapidamente que Eleanor pensou ter imaginado. Senhorita Whitford, disse ele, depositando o copo e aproximando-se para puxar a cadeira para ela. Por favor, sente-se. Eleanor obedeceu, sentindo-se cada vez mais surreal. Alistair tomou seu lugar na cabeceira, a distância entre eles pequena o suficiente para a conversação, mas grande o suficiente para manter propriedade. Criados entraram silenciosamente, servindo o primeiro prato, sopa de cogumelos com creme. O aroma era divino. Eleanor pegou a colher com mãos que finalmente pararam de tremer, consciente de que Alistair a observava discretamente. "O quarto é satisfatório?" perguntou ele. "É mais do que satisfatório, senhor", respondeu Eleanor, a voz baixa. "É generoso demais." "Generosidade não tem relação com isso", replicou Alistair, provando a sopa. "Você está sob meu teto. Merece acomodação adequada." Adequada. Aquele quarto era mais que adequado. Era luxuoso. Por quê? A pergunta escapou antes que Eleanor pudesse contê-la. Arrependeu-se imediatamente, mas era tarde demais. As palavras estavam lançadas. Alistair pousou a colher lentamente. Encontrou os olhos dela. "Por que o quê, exatamente? Por que me comprou?" As palavras saíram em torrente agora, meses de medo e confusão transbordando. "Por que pagou tanto? Por quê? Por que isto tudo? Eu não entendo. Devo entender os termos do meu contrato, do meu serviço." Algo escureceu nos olhos de Alistair. Ele pegou o copo de vinho, bebeu lentamente, como se medindo as palavras. "O contrato", disse finalmente com voz cuidadosamente controlada, "era uma formalidade legal necessária para tirá-la daquela situação. Nada mais. Mas você não me deve nada, senhorita Whitford." Eleanor piscou, confusa. "Não entendo. Não espero que entenda", respondeu Alistair, desviando o olhar para a lareira crepitante. "Ainda não." O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Os pratos seguintes, cordeiro assado com ervas, legumes no vapor, pudim de pão com especiarias, foram servidos e consumidos mecanicamente. Eleanor mal sentia o sabor. Sua mente girava em círculos desesperados, tentando decifrar o enigma que era Lord Alistair Blackmore. Quando o jantar terminou, Alistair levantou-se para retirar a cadeira de Eleanor mais uma vez, mas, ao fazê-lo, algo aconteceu. Ele fez um movimento brusco e conteve um suspiro quase inaudível de dor. A mão direita fechou-se em punho por um segundo antes de relaxar novamente.
Eleanor viu o brilho úmido entre os dedos dele. Sangue. Senhor, disse ela, esquecendo a hesitação. Sua mão está sangrando. Alistair olhou para baixo como se apenas agora percebesse. Um ferimento antigo, disse, displicente demais. Reabre ocasionalmente, não é nada. Não é nada? Eleanor ouviu sua própria voz ganhar firmeza, o instinto maternal herdado da mãe sobrepondo-se ao medo. Senhor, se está reabrindo, é porque não foi tratado adequadamente. Pode infeccionar. A senhora Dawson já... Por favor, interrompeu Eleanor, surpresa com sua própria ousadia. Mas agora que começara, não conseguia parar. Havia algo que ela sabia fazer, algo em que confiava. Permita-me ao menos examinar. Tenho algum conhecimento de cura, como o senhor mesmo perguntou na carruagem. Alistair hesitou. Eleanor viu o conflito em sua expressão, orgulho batalhando contra a racionalidade. Finalmente, ele assentiu uma vez, breve. Muito bem, venha. Alistair conduziu-a através de corredores que Eleanor já começava a reconhecer, até uma biblioteca no segundo andar. O aposento era circular, ocupando o que parecia ser uma das torres. Estantes de carvalho erguiam-se até o teto abobadado, repletas de livros cujas lombadas de couro brilhavam à luz de velas. Havia uma grande escrivaninha junto à janela, papéis espalhados em desordem organizada. Poltronas de couro ladeavam outra lareira. O cheiro era inebriante. Couro envelhecido, papel antigo, cera de abelha, tinta. Era um refúgio, um santuário pessoal, e ele a trouxera aqui. Sente-se, indicou Alistair, uma das poltronas. Ele próprio acomodou-se na outra, estendendo a mão direita sob a luz mais forte da arandela de velas próxima. Eleanor aproximou-se, tentando ignorar o súbito nervosismo que a invadiu. Ajoelhou-se ao lado da poltrona. Não havia outra posição adequada. E pegou a mão dele gentilmente. A palma era grande, calejada. A ferida localizava-se na base do polegar, um corte de talvez 2 polegadas que, de fato, havia reaberto. Sangue fresco misturava-se com a crosta antiga. — Isto é de espada? Perguntou Eleanor, examinando com cuidado. — Adaga, corrigiu Alistair. Sua voz soou mais rouca. — Acidente de treinamento, 2 semanas atrás. 2 semanas? Eleanor ergueu os olhos chocada. Senhor, isto deveria estar completamente curado. Se continua reabrindo, significa que não está sendo devidamente. Eu sei, interrompeu ele, mas sem impaciência. Apenas cansaço. Tenho tido pouco tempo para repouso adequado. Eleanor mordeu o lábio. Precisava limpá-lo adequadamente. Aplicar uma pasta adequada. Tenho que buscar suprimentos, disse, começando a levantar-se. No gabinete ali, indicou Alistair com a cabeça para um armário embutido. Deve haver o que precisa. Eleanor abriu-o e encontrou uma coleção surpreendentemente bem organizada de suprimentos médicos básicos. Pegou um frasco de água de rosas para limpeza, tiras de linho limpo para bandagem e... Ah, que sorte! Um pequeno pote de bálsamo que cheirava a calêndula e melaleuca. Retornou à poltrona, acomodando os materiais em uma mesinha lateral. Trabalhou em silêncio, concentrada. Primeiro, limpou o sangue cuidadosamente com linho embebido em água de rosas. Alistair não fez um som, mas Eleanor sentiu os músculos do braço dele tensionarem sob seu toque. — Sinto muito, murmurou. — Sei que dói. Continua, foi tudo o que ele disse. Eleanor aplicou o bálsamo com toques delicados, espalhando a pasta espessa sobre a ferida. Depois, envolveu a mão com as tiras de linho, criando uma bandagem firme, mas não apertada demais. Foi apenas quando terminou e amarrava o nó final que percebeu o quanto estavam próximos. Ajoelhada ali, segurando a mão dele entre as suas, seus rostos estavam a menos de 2 pés de distância. Ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, linhas de tensão,
não de riso. Podia ver a cicatriz na sobrancelha mais claramente, uma linha prateada na pele bronzeada. Podia sentir o calor que emanava dele, misturado com o cheiro de água de colônia e algo mais masculino, mais primitivo. E ele a observava, intensamente, como se tentasse decifrar um código escrito em seu rosto. Eleanor soltou a mão dele como se queimasse. Levantou-se rápido demais, tonta, o coração disparado. Pronto, disse a voz saindo mais aguda que o normal. Deve manter limpo e seco, trocar a bandagem a cada 2 dias e descansar a mão quando possível. Alistair levantou-se também, mais lentamente. Flexionou os dedos, testando a bandagem. Obrigado, disse ele. Uma palavra simples, mas carregada de algo que fez o estômago de Eleanor contrair-se. Os olhos dele escureceram. Algo mudou no ar entre eles. Tornou-se mais denso, carregado de eletricidade que Eleanor não sabia nomear. Alistair deu um passo em sua direção. Eleanor congelou, presa entre o desejo de recuar e uma força misteriosa que a mantinha no lugar. Ele ergueu a mão, à esquerda, não ferida, lentamente, como se aproximando de um animal assustado. Os dedos roçaram uma mecha solta de cabelo que caíra sobre a bochecha de Eleanor, afastando-a com cuidado reverente. O toque foi tão leve que mal aconteceu. Mas Eleanor sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Eleanor, murmurou Alistair. Seu nome. Pela primeira vez, ele dissera seu nome de batismo. O som na voz grave dele enviou arrepios pela espinha dela. Eu. Batidas na porta explodiram um momento como vidro estilhaçando-se. Ambos afastaram-se instantaneamente. Alistair virou-se para a lareira, a postura rígida. Eleanor pressionou as mãos no vestido, tentando controlar a respiração. Entre, chamou Alistair, voz recuperando o tom controlado. A porta abriu-se. Um criado entrou, claramente desconfortável. Senhor, o Sr. Pembroke chegou. Diz que é urgente. Alistair fechou os olhos brevemente, tensão clara nos ombros. Diga-lhe que irei em breve. Quando o criado retirou-se, Alistair virou-se para Eleanor. Você deve descansar. A Sra. Dawson a conduzirá de volta. Não era um pedido. Era uma dispensa. Eleanor assentiu, incapaz de confiar na voz. Fez uma reverência breve e saiu da biblioteca, as pernas bambas, a mente girando. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Eleanor despertava em seu quarto luxuoso. Tomava café da manhã trazido por criadas silenciosas. Depois, vagava. O castelo Blackmore era vasto, labiríntico, cheio de corredores que levavam a salas inesperadas. Descobriu uma estufa onde rosas cresciam mesmo no frio primaveril. Encontrou uma sala de música com um pianoforte coberto por pano. Explorou o que parecia ser uma capela antiga, agora em desuso. Alistair estava conspicuamente ausente durante o dia. Eleanor o via apenas no jantar, onde trocavam poucas palavras sob o olhar atento dos criados. Ele fazia perguntas corteses sobre como passara o dia. Ela respondia brevemente. A tensão daquela noite na biblioteca pairava entre eles como uma terceira presença invisível. Mas na quinta noite, algo mudou. Eleanor estava na biblioteca. Passou a ir lá frequentemente, perdendo-se entre volumes de filosofia, poesia e história, quando a porta abriu-se sem aviso. Alistair entrou, parecendo exausto. Os cabelos estavam em desalinho, como se tivesse passado as mãos neles repetidamente. A gravata estava afrouxada. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Perdão, disse ele parando ao vê-la. Não sabia que estava aqui. Posso ir? Ofereceu Eleanor, fechando o livro. Não. A palavra saiu mais abrupta do que provavelmente pretendia. Alistair suavizou o tom. Por favor, fique. Eu apenas preciso de um momento. Ele afundou na poltrona junto à lareira
esfregando o rosto com ambas as mãos. Eleanor hesitou. Depois, levantou-se e aproximou-se silenciosamente. Pegou a garrafa de conhaque da mesa lateral e serviu uma medida em um copo de cristal. Aqui, disse, oferecendo-o. Alistair ergueu os olhos, surpreso. Depois, com o mais leve dos sorrisos, o primeiro que Eleanor vira, aceitou o copo. Obrigado. Problemas? Perguntou Eleanor, hesitante, mas genuinamente preocupada. Alistair bebeu, saboreando o líquido âmbar antes de responder. O administrador das terras ao sul, Pembroke, está complicado. Complicado como? Alistair a estudou por um longo momento, como se avaliando quanto poderia compartilhar. Há discrepâncias nos livros de contabilidade, dinheiro desaparecido, rendas que deveriam ter chegado, mas não chegaram. Eleanor sentou-se na poltrona oposta, puxando as pernas sob si de maneira pouco ladylike, mas confortável. Suspeita de desvio? Mais que suspeita, certeza, mas prová-lo legalmente é outra questão. Posso ajudar? Alistair arqueou uma sobrancelha. Como? Disse que sei contabilidade. Posso examinar os livros, procurar padrões. Às vezes um olhar novo detecta o que outros perderam. Por um momento, Alistair apenas a observou. Depois, assentiu lentamente. Muito bem. Amanhã trarei os documentos. E assim começou. Durante as semanas seguintes, Eleanor e Alistair desenvolveram uma rotina diferente. Após o jantar, reuniam-se na biblioteca. Alistair espalhava os livros de contabilidade sobre a grande escrivaninha. Eleanor mergulhava nos números, sua mente analítica encontrando discrepâncias, padrões suspeitos, entradas duplicadas. Trabalhavam lado a lado, ombros quase se tocando, a proximidade tornando-se gradualmente menos desconfortável e mais natural. Eleanor descobriu que Alistair era inteligente, brilhantemente inteligente, na verdade. Também descobriu que ele tinha senso de humor, seco e inesperado, que a fazia rir quando menos esperava. Aqui, disse ela uma noite, apontando uma série de entradas. Vê como as datas são inconsistentes? Esta compra de grãos foi registrada em maio, mas o recibo mencionado é de março, e o fornecedor listado nem sequer existe mais. Alistair inclinou-se para ver melhor. O ombro dele pressionou o dela. Eleanor sentiu o calor através do tecido. Como sabe que o fornecedor não existe? Verifiquei no registro de comércio local que encontrei na biblioteca. Eleanor virou-se para encará-lo, percebendo tarde demais quão próximos seus rostos estavam. Esse nome específico nunca foi registrado. Os olhos de Alistair baixaram por uma fração de segundo para os lábios dela antes de retornar ao seu olhar. Você é extraordinária, murmurou ele. Eleanor sentiu o rubor subir pelo pescoço. Eu apenas presto atenção aos detalhes. Não se diminua. A voz dele era baixa, intensa. Você tem um dom. O momento esticou-se, tenso como corda de violino prestes a estalar. Então, Eleanor forçou-se a virar de volta para os papéis, quebrando o contato visual. Devemos compilar todas as discrepâncias, criar um documento formal. Sim? Alistair afastou-se também, a perda do calor dele deixando Eleanor inesperadamente fria. Sim, devemos. Mas quando se retiraram naquela noite, Eleanor deitou-se na cama por horas, encarando o dossel acima dela, o coração ainda acelerado. Algo está mudando. E essa mudança a aterrorizava tanto quanto a atraía. A revelação veio 6 semanas após a chegada de Eleanor. Alistair convocou formalmente o Sr. Pembroke ao castelo para confrontação baseada nas evidências que Eleanor compilara. A reunião seria no grande salão, com testemunhas presentes, outros administradores, advogados, representantes locais.
Eleanor não estava convidada, obviamente. Afinal, qual era sua posição real ali? Criada? Hóspede? Ninguém parecia saber ao certo. Mas na manhã da reunião, enquanto descia para o café da manhã, ouviu vozes alteradas vindando do corredor que levava aos aposentos de Alistair. Absurdo! Ela não tem direito de estar aqui. Eleanor reconheceu a voz do Sr. Pembroke. Um homem corpulento de 40 e tantos anos, bochechas rubras e olhos pequenos que sempre pareciam estar calculando. Minha casa, minhas decisões. A voz de Alistair era gelo puro. Mas uma mulher comprada em leilão, uma serva atuando como se fosse dama. Isto é escândalo, Blackmore. Eleanor congelou, escondida atrás de uma pilastra. Cuidado com suas palavras, Pembroke. Ou o quê? Todos sabem a verdade. Ela é sua. Sua propriedade. Não pode simplesmente fingir que é algo mais. O som de algo pesado batendo. Talvez um punho sobre a mesa. A senhorita Whitford. Cada palavra pronunciada com precisão mortal. Está sob minha proteção. Ela é hóspede deste castelo com todos os direitos e privilégios que isso implica. Qualquer um que questione isso, questiona minha autoridade. E garanto, Pembroke, você não quer fazer isso. Silêncio tenso. Depois, passos pesados afastando-se. Eleanor encostou-se na parede, tremendo. Propriedade. A palavra a atingiu como um bofetão. Era isso que todos pensavam. Era isso que ela realmente era. Não importava quão gentilmente Alistair a tratasse. Quando conseguiu mover-se novamente, não desceu para o café da manhã. Retornou ao quarto, fechou a porta e sentou-se à beira da cama, tentando controlar a respiração. Uma batida suave interrompeu-a. Eleanor. A voz de Alistair, abafada pela porta, mas inconfundível. Ela não respondeu. Sei que está aí. Por favor, abra. Longo silêncio. Então o som de um suspiro pesado. O que Pembroke disse? Não é verdade. Você sabe disso, não sabe? Eleanor fechou os olhos com força. Não é? Sua voz saiu quebrada. Fui comprada. Há um documento legal me declarando sua. Sua propriedade. Como isso não é verdade? Porque eu disse que não é. Respondeu Alistair, feroz. Porque neste castelo minha palavra é lei, e minha palavra é que você é livre. Papéis não mentem. Então queimá-los-ei. Eleanor abriu os olhos, chocada. Levantou-se com pernas bambas e abriu a porta. Alistair estava ali, apoiado no batente, visivelmente perturbado, os cabelos em desalinho, gravata torta, olhos ardendo com intensidade que tirou o fôlego de Eleanor. Queimá-los? Repetiu ela. Se isso é o que precisa para acreditar que é livre, sim. Mas... legalmente. Ao inferno com legalidades, interrompeu Alistair, dando um passo para dentro do quarto. Inadequado, impróprio. Nem ele nem Eleanor pareceram notar. Eleanor, escute-me. Comprei aquele contrato para salvá-la daquele covil de víboras, para tirá-la das mãos de homens como Pemberton que a teriam. Ele parou, mandíbula apertada. Não me arrependo. Mas o contrato em si não significa nada para mim. Você não é propriedade, nunca foi. Então, o que sou? As palavras saíram desesperadas. Qual é meu papel aqui? Não sou criada, não sou hóspede. Não sou. É importante para mim. A declaração caiu entre eles como uma pedra em água parada, enviando ondas em todas as direções. Eleanor sentiu as lágrimas subirem. Não entendo. Alistair deu mais um passo. Agora estavam tão próximos que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Eu sei, disse ele, voz suavizando. Eu também não entendia. Mas depois de semanas com você aqui, trabalhando ao seu lado, vendo sua força, sua inteligência, sua bondade. Ele ergueu a mão, hesitou, depois finalmente tocou o rosto dela.
a palma calejada envolvendo a bochecha com ternura que contradizesse totalmente seu tamanho. Você se tornou essencial. O polegar dele traçou a linha da maçã do rosto dela. Eleanor tremeu. Alistair. Seu nome escapou sem título, sem formalidade. Ele inclinou-se. O beijo quase aconteceu, quase. Os lábios deles a milímetros de distância. Respirações misturando-se. Batidas urgentes na porta principal do corredor explodiram um momento. Senhor! A voz de um criado, desesperada. Há um incêndio nas estrebarias. Alistair afastou-se imediatamente. A máscara de controle deslizando de volta no lugar. Vou já. Olhou para Eleanor uma última vez, conflito claro em sua expressão. Isto. Continuaremos depois. E então ele se foi, deixando Eleanor sozinha, tremendo, o gosto do quase ainda queimando em seus lábios. O incêndio foi controlado antes que causasse danos graves, mas a investigação revelou algo perturbador. Fora deliberado. Alguém despejara óleo em fardos de feno e acendera. A casa inteira entrou em alerta. Criados foram questionados. Estranhos nas redondezas, investigados. E então veio a acusação. Foi o Sr. Pembroke quem a fez, durante a reunião que finalmente aconteceu 3 dias depois do incêndio. É óbvio quem está por trás disto, declarou ele, voz alta o suficiente para ecoar no grande salão. A mulher tem motivo de sobra. Quer destruir sua reputação, Blackmore. Quer forçá-lo a casar com ela para restaurar sua honra. Eleanor, que estava sentada discretamente em um canto a pedido de Alistair. Ele queria que estivesse presente para ouvir a confrontação sobre as contas. Levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Eu! A voz saiu aguda de incredulidade. Quem mais? Pembroke virou-se para ela, olhos brilhando com malícia. Uma mulher de posição arruinada, vendida em leilão, vivendo na caridade de Lord Blackmore. Quanto tempo até que tente prendê-lo em escândalo? Isto é ridículo. Eleanor sentiu o rosto queimar. Não tenho interesse em... Não! Pembroke sacou um envelope. Então como explica isto? Atirou-o sobre a mesa. Cartas caíram. Eleanor reconheceu sua própria caligrafia. Eram rascunhos, cartas que começara a escrever para quem nem ela sabia, tentando processar seus sentimentos confusos sobre Alistair, sobre sua situação, pensamentos privados que jamais pretendeu enviar. Como ele conseguiu isso? Foram encontradas em seu quarto, disse Pembroke, triunfante. Confissões de uma aventureira tentando seduzir um nobre viúvo. Eleanor sentiu o chão desabar sob seus pés. Você invadiu meu quarto? A voz dela tremeu de raiva e traição. Como ousou? Eu ousei porque alguém precisa proteger Lord Blackmore de mulheres como você. O silêncio que caiu foi absoluto. Então Alistair levantou-se. O movimento foi lento, controlado. Mas havia algo tão ameaçador nele que todos na sala recuaram instintivamente. Pembroke, disse ele, cada sílaba articulada com precisão cortante. Você invadiu os aposentos de uma mulher sob minha proteção, roubou sua correspondência privada, apresentou-a em público para envergonhá-la. Eu estava protegendo. Silêncio. O grito ecoou nas paredes de pedra. Alistair deu a volta na mesa, aproximando-se de Pembroke com passos medidos. O administrador empalideceu. Você não tem autoridade aqui, continuou Alistair, voz baixando para um tom perigoso. Não tem direito de julgar quem quer que seja, e certamente não tem direito de humilhar a senhorita Whitford. Mas as evidências... As evidências... Alistair pegou as cartas, olhou-as brevemente, depois as jogou na lareira. As chamas consumiram-nas em segundos. Que evidências? Não vejo nada além de calúnias de um homem desesperado para desviar a atenção de seus próprios crimes. Meus crimes?
Alistair assentiu para um criado que aguardava perto da porta. O homem entrou, trazendo uma pasta grossa de documentos. A compilação de Eleanor. Tenho aqui evidências detalhadas de anos de desvio de fundos, falsificação de documentos e fraude, declarou Alistair. Tudo compilado e verificado. Tudo apontando para você, Pembroke. O homem empalideceu ainda mais. Isto é conspiração. Ela forjou esses documentos. Forjou? Alistair sorriu, mas não havia humor algum. Você realmente acha que uma mulher que mal tinha meios de sobrevivência há 2 meses poderia forjar anos de registros contábeis complexos? Não, Pembroke. Você se condenou com sua própria ganância. Virou-se para os outros presentes, advogados, testemunhas, representantes locais. Quero este homem fora de minhas terras até o amanhecer. Processos legais seguirão. Qualquer um que questione minha decisão ou espalhe rumores sobre a senhorita Whitford enfrentará consequências similares. Pembroke tentou protestar, mas 2 criados já o seguravam pelos braços, conduzindo-o para fora. Quando a porta fechou-se atrás dele, Alistair virou-se para Eleanor. Ela estava tremendo violentamente, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas. A humilhação, a raiva, o alívio, tudo colidindo ao mesmo tempo. Eleanor, disse Alistair, atravessando a sala até ela. Eleanor, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, vendo-o embaçado pelas lágrimas. Lamento, disse ele, voz carregada de emoção crua. Lamento que tenha sido exposta a isso. Lamento não ter protegido melhor sua privacidade. Você me defendeu. Sempre defenderei. As mãos dele ergueram-se, hesitaram, depois finalmente pousaram nos ombros dela. Sempre, naquela noite, uma tempestade atingiu o castelo. Raios rasgavam o céu, iluminando as janelas em clarões brancos cegantes. Trovões faziam as paredes de pedra tremerem. Vento uivava através das ameias, como almas atormentadas. Eleanor estava em seu quarto, incapaz de dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto triunfante de Pembroke, via suas cartas, seus pensamentos mais privados, sendo lidas em voz alta. Via a humilhação. Mas também via Alistair. Via a fúria ardendo em seus olhos quando a defendeu. Via a ternura quando tocou seu rosto. Ouvia sua voz declarando que ela era essencial. Levantou-se, enrolou-se em um xale e caminhou até a janela. A chuva batia contra o vidro com fúria, escorrendo em riachos que distorciam a paisagem lá fora. Batidas suaves na porta a sobressaltaram. Eleanor! A voz de Alistair, abafada. Posso entrar? Seu coração disparou. Inadequado. Completamente inadequado um homem entrar no quarto de uma mulher no meio da noite. Mas Eleanor abriu a porta mesmo assim. Alistair estava no corredor, vestindo apenas camisa e calças, os cabelos em desalinho. Parecia atormentado. Não consegui dormir, confessou ele. Não sem garantir que você está bem. Estou, mentiu Eleanor. Alistair a estudou, vendo através da mentira facilmente. Não está. Eleanor cedeu, um soluço escapando antes que pudesse contê-lo. Não sei o que sou aqui, confessou, as palavras jorrando. Não sei qual é meu lugar. Não sou criada, mas também não sou dama. Sou convidada ou prisioneira? Sou. Minha, interrompeu Alistair. Eleanor congelou. Ele deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Inadequado. Escandaloso. Nenhum dos dois se importou. Você é minha, repetiu ele, aproximando-se. Não no sentido de propriedade, no sentido de pertencimento. Como eu sou seu. Alistair, deixe-me terminar. Ele parou diante dela, tão próximo que Eleanor podia sentir o calor emanando dele.
Quando vi você naquele estrado, cercada por homens que a olhavam como se fosse mercadoria, senti algo que não sentia há anos. Raiva. Não a raiva fria que conheço, mas algo ardente. Quis destruir todos eles, quis levá-la para longe daquilo. As mãos dele ergueram-se, envolvendo o rosto dela, com uma ternura que contradizesse sua força. E então você veio para cá. E foi gentil quando poderia ter sido amargurada. Foi forte quando poderia ter desmoronado. Foi brilhante quando todos esperavam que fosse. Submissa. Você me lembrou que havia beleza no mundo, que havia bondade. Eu não sou nada especial, sussurrou Eleanor. Você é tudo, respondeu Alistair, a voz rouca. E eu? Eu me apaixonei por você. O mundo parou. Eleanor sentiu lágrimas novas escorrerem. Não pode. Não deve. Eu sou. Você é a mulher que amo. Ele inclinou-se, a testa tocando a dela. Não me importo com o passado. Não me importo com o que outros dizem. Importo-me com isto, agora. Você e eu. Alistair. O nome dele saiu como prece, como súplica. Eleanor. Os lábios dele roçaram a testa dela, desceram para a têmpora, a bochecha. Diga-me para parar e pararei. Não pare, sussurrou ela. E então, finalmente, ele a beijou. Não foi suave. Foi desesperado, ardente, semanas de tensão acumulada explodindo em um único momento. Os lábios dele capturaram os dela com fome que roubou o ar dos pulmões dela. As mãos dele deslizaram do rosto para os cabelos, desfazendo o coque solto e deixando as mechas caírem livres. Eleanor segurou a camisa dele, puxando-o mais perto. Nunca fora beijada. Não tinha experiência alguma. Mas instinto guiou-a quando entreabriu os lábios, permitindo que ele aprofundasse o beijo. Um gemido baixo escapou da garganta de Alistair. O som enviou calor através do corpo de Eleanor, acendendo lugares que nem sabia existirem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Case-se comigo, disse Alistair, voz rouca. Eleanor piscou, atordoada. O quê? Case-se comigo, não por dever, não por conveniência, porque eu a amo, porque não consigo imaginar um dia sem você. Mas as pessoas dirão que você se casou com sua. Dirão que me casei com a mulher mais inteligente, mais bonita, mais extraordinária que conheço. E terão razão. Eleanor riu através das lágrimas. Isto é loucura. Então seja louca comigo. Ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos que a fascinaram desde o primeiro momento, escuros como poços profundos, mas agora brilhando com algo que Eleanor finalmente reconheceu. Amor, amor verdadeiro, profundo, inabalável. Sim, sussurrou. Sim, sim, mais forte agora. Sim, casarei com você. O sorriso que iluminou o rosto de Alistair foi deslumbrante. Ele a puxou para outro beijo, este mais suave, quase reverente. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro daquele quarto havia apenas calor. O grande salão estava transformado. Guirlandas de flores, rosas brancas e lírios decoravam as paredes. Velas de cera de abelha perfumavam o ar. Músicos tocavam suavemente em um canto. Eleanor Blackmore, Lady Blackmore agora, circulava entre os convidados com graça que surpreendia até ela mesma. O vestido de seda azul safira complementava seus olhos verdes. Os cabelos estavam presos em um elaborado penteado adornado com pérolas, mas o que verdadeiramente a transformava era a felicidade radiante em seu rosto. Lady Blackmore, cumprimentou uma dama idosa, condessa de Ashford. Que celebração maravilhosa! Seus esforços para a reforma do orfanato local são verdadeiramente inspiradores. Eleanor sorriu. Obrigada, condessa, mas o mérito pertence a todos que contribuíram. Bobagem. Todos sabemos que foi sua visão que tornou possível.
Quando a condessa afastou-se, Eleanor sentiu uma presença familiar atrás de si. Cansada? Murmurou Alistair, a voz baixa perto de seu ouvido. Nunca, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Ele estava magnífico em traje formal, os cabelos domados, por enquanto, os olhos brilhando ao olhá-la. Mentirosa, acusou com carinho. Vi você suprimir um bocejo há 5 minutos. Talvez um pequeno bocejo, admitiu Eleanor com um sorriso. Mas estou feliz, genuinamente feliz, assim como eu. Ele ofereceu o braço. O mesmo gesto que chocara a todos naquela primeira noite, mas que agora era tão natural quanto respirar. Caminharam juntos para o terraço, escapando do barulho da festa por um momento. A noite estava clara, estrelas brilhando no céu escuro. As montanhas erguiam-se ao longe, silhuetas contra o horizonte. Alguma vez imaginou? Perguntou Alistair, puxando-a gentilmente para mais perto. Naquela noite no leilão, imaginou que chegaria aqui? Eleanor apoiou a cabeça em seu ombro. Jamais. Achei que minha vida havia acabado naquele estrado. E agora? Agora sei que estava apenas começando. Alistair beijou o topo de sua cabeça. Sabe o que me atrai mais em você? Murmurou. Minha habilidade com números, brincou Eleanor. Sua resiliência. Sua voz tornou-se séria. Você foi derrubada, humilhada, vendida como mercadoria, e em vez de quebrar, você se ergueu. Encontrou força onde outros teriam encontrado apenas desespero. Tive ajuda, disse Eleanor suavemente. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Não, eu simplesmente tirei você daquela situação. Tudo o mais, sua inteligência, sua bondade, sua capacidade de transformar este castelo frio em lar, isso foi tudo você. Eleanor virou-se nos braços dele, erguendo as mãos para envolver seu pescoço. Nós somos bons juntos, disse ela, você e eu. Somos perfeitos juntos, corrigiu Alistair. Inclinou-se para beijá-la, e Eleanor ergueu-se nas pontas dos pés para encontrá-lo. O beijo foi doce, profundo, cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Devemos retornar, disse Eleanor relutantemente. Os convidados vão notar nossa ausência. Deixe-os notar, murmurou Alistair. Deixe-os falar. Você é minha esposa. Posso passar tempo com você quando quiser. Escandaloso, acusou Eleanor, mas estava rindo. Sempre. Ele puxou-a para outro beijo rápido. Agora venha, antes que a senhora Dawson envie uma comissão de busca. Retornaram ao salão de mãos dadas, e Eleanor percebeu que ninguém olhava para eles com ceticismo ou julgamento agora. Apenas com aceitação. Com respeito. Ela conquistara seu lugar, não através do título que Alistair lhe dera, mas através de suas próprias ações. Através da bondade que mostrava aos criados, do trabalho que fazia com os necessitados locais, da sabedoria que demonstrava ao gerenciar os assuntos do castelo quando Alistair precisava. Não era mais a órfã vendida em leilão, era Lady Eleanor Blackmore, esposa, companheira, igual. E ao olhar para Alistair, seu marido, seu amor, seu lar, Eleanor soube com certeza absoluta. Esta era sua história. Uma história que começou no ponto mais baixo imaginável e ergueu-se até alturas que jamais sonhara possível. Uma história de humilhação transformada em honra, de desespero transformado em amor, de uma venda forçada transformada na escolha mais livre que alguém poderia fazer. A escolha de amar e ser amada, completamente, irreversivelmente, eternamente.